Deus seja louvado. Da torre de vigia para toda a face da terra. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Estamos na torre de vigia para ouvir a voz de Deus. E o que Deus nos mandar falar, nesta mensagem nós falaremos para os nossos ouvintes. Abra o seu coração para ouvir mais uma mensagem de um Atalaia de Deus. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus mandar falar. Fala, Senhor, teu servo ouve. Vamos contar uma história de um réu e um advogado. O réu estava preso porque tinha cometido um crime contra o seu próximo. Um dia na prisão, o réu recebeu uma visita de um advogado. O advogado se apresentou para o réu e disse: eu sou o doutor Jesus, estou à sua disposição para advogar a sua causa. E não lhe cobro nem um centavo, porque eu amo a sua alma. Faço isso para você gratuitamente, porque eu não preciso do seu dinheiro. O réu olhou para o advogado e disse: eu já tenho os meus advogados para resolver a minha causa. A minha causa é muito difícil. Talvez o senhor não tenha condição de resolver a minha causa. O advogado olhou para o réu e disse: eu nunca perdi uma causa, por mais difícil que seja. O advogado se despediu do réu e disse: até a próxima visita, meu amigo. Em breve estarei lhe fazendo outra visita. Passando muitos dias, o advogado foi fazer outra visita ao réu, na prisão. O advogado chegou para o réu e disse: bom dia, meu amigo. O réu disse: bom dia, doutor Jesus. O doutor Jesus disse para o réu: você já resolveu me contratar para advogar a sua causa? O réu disse para o doutor Jesus: eu sou um homem muito rico, eu tenho muitos advogados, eu tenho muito dinheiro. Eu já contratei os melhores advogados do nosso país. Eu tenho certeza que o meu dinheiro vai me tirar desta prisão. Quando um advogado se oferece para resolver uma causa sem cobrar dinheiro, é porque ele está iniciando a sua carreira de advogado e com certeza não tem muita experiência no ramo de advocacia. O réu disse para o advogado: eu agradeço pela sua visita. Quanto ao lhe contratar para resolver a minha causa, eu não quero, porque eu vejo que o senhor não tem condições de advogar a minha causa. O advogado disse para o réu: você aproveite esta oportunidade. Enquanto eu sou advogado, eu estou fazendo um curso para ser juiz. Se no dia do teu julgamento eu não for mais advogado, e sim um juiz, o que será de você naquele dia? E se os teus advogados não puderem comparecer naquele dia? O advogado disse para o réu: talvez as tuas riquezas não vão poder te livrar desta prisão ou desta condenação no dia do teu julgamento. O réu disse para o doutor Jesus: o que o dinheiro não pode resolver aqui na terra, doutor Jesus? Se o meu dinheiro não me livrar no dia do meu julgamento, um dia eu vou sair desta prisão. E quando eu sair desta prisão, eu boto fogo no meu dinheiro, nas minhas riquezas, quando eu sair daqui. Doutor Jesus disse para o réu: você pode anotar o que eu estou lhe dizendo para você, que o seu dinheiro não vai servir para nada no dia do seu julgamento. E no dia em que você sair desta prisão, você pode botar fogo nas suas riquezas. O advogado se despediu do réu e disse: até o dia do teu julgamento. Talvez no dia do teu julgamento eu esteja presente não como advogado, mas sim como juiz. O advogado saiu da presença do réu muito triste, porque ele sabia que no dia do julgamento do réu, ele não iria estar ali como advogado, mas sim como juiz. Esta era a última chance que o réu estava tendo de ver o doutor Jesus pela última vez como advogado. Certo dia, os seus advogados vieram lhe visitar, porque já estava se aproximando o dia do seu julgamento. O réu falou para os seus advogados que tinha recebido a visita de um advogado. Os seus advogados perguntaram como era o nome deste advogado. O réu disse: o nome do advogado é doutor Jesus. Os advogados perguntaram para o seu cliente: poderemos nós saber aonde ele mora? O seu cliente disse: eu nem me lembrei de perguntar onde é que ele mora. Só gravei bem o nome dele, que é doutor Jesus. O réu disse para os seus advogados: eu achei ele um advogado muito fraquinho, porque ele se ofereceu para resolver a minha causa de graça, e me disse que resolveria a minha causa
e não me cobraria nem um centavo. Os advogados disseram para o seu cliente: não existe na terra nenhum advogado que resolva nenhuma causa sem cobrar dinheiro. Todos cobram uma quantia para resolver uma causa aqui na terra. Os advogados disseram para o seu cliente: este advogado deve ser muito rico, advogar a sua causa de graça sem cobrar nenhum centavo. Os advogados voltaram daquela visita muito impressionados com este advogado que não cobrava dinheiro para resolver uma causa. Um advogado olhou para o outro e disse: vamos procurar o nome deste advogado, com certeza ele mora em nosso país. E se ele morar em nosso país, nós encontramos o nome dele no livro dos advogados. Neste livro dos advogados consta o nome de todos os advogados do nosso país. Com certeza procuraram e não encontraram o nome do Dr. Jesus nos livros dos advogados. Porque o Dr. Jesus não morava no país daqueles advogados. O Dr. Jesus mora em um país que aqueles advogados nunca nem imaginaram. E no país que o Dr. Jesus mora, não se fala em dinheiro. Tudo é de graça, é graça sobre graça. Voltamos ao réu. Certo dia o réu recebeu um comunicado que tal dia e tal hora era o dia do seu julgamento, que ele procurasse seus advogados. O réu começou a entrar em contato com seus advogados, comunicando que tal dia e tal hora seria o seu julgamento, que nenhum dos advogados faltasse, que todos estivessem, todos presentes, porque se o problema era dinheiro, já estava tudo resolvido, porque eu pago o que vocês exigirem. Como estes advogados eram os melhores advogados do país, eles eram muito procurados para resolver causas difíceis. E neste mesmo dia tinham muitas causas para serem resolvidas. E na mesma hora, os advogados foram conferir as suas agendas. Naquele mesmo dia e naquela mesma hora, tinham outras causas para ser resolvidas, ou muitas causas importantes para eles resolverem. Como os outros clientes eram muito mais ricos do que o réu, os advogados mandaram dizer para o réu que naquele dia e naquela hora não poderiam comparecer no seu julgamento, que ele procurasse o Dr. Jesus para resolver a sua causa. O réu começou a se preocupar, porque ele tinha se lembrado das palavras que o Dr. Jesus tinha dito para ele. Que na última visita ele tinha dito para ele que talvez ele não tivesse mais outra chance de ver o Dr. Jesus como advogado, porque ele estava fazendo um curso para juiz. Talvez no dia do seu julgamento ele não fosse mais advogado, e sim um juiz. O réu tinha ouvido do Dr. Jesus quando, na sua última visita, ele tinha dito para ele: até o dia do teu julgamento. O réu ainda tinha uma esperança, porque ele sabia que o Dr. Jesus iria estar no dia do seu julgamento, ou como advogado ou como juiz. O réu chorava muito porque os seus advogados, que ele tinha confiado tanto, não iriam poder comparecer no dia do seu julgamento. Ele ainda tinha uma esperança de que o Dr. Jesus viesse como advogado para resolver a sua causa, que era muito difícil. Chegou o dia do julgamento, o réu sentado no banco dos réus e muito preocupado, porque a sua única solução seria o Dr. Jesus. O réu começa a chorar e entrar em pânico, porque nenhum dos seus advogados poderiam comparecer no seu julgamento para resolver a sua causa. O réu lembrou-se daquelas palavras do Dr. Jesus, que o dinheiro dele não ia servir para nada no dia do seu julgamento. Enquanto ele assim pensava naquelas palavras do Dr. Jesus, que o seu dinheiro não iria servir para lhe soltar da prisão, de repente ele viu entrar um homem na sua presença, parecido com o Dr. Jesus. Ele pensou consigo mesmo: não é o Dr. Jesus, porque as suas vestes é as vestes de um juiz e não de um advogado. O réu viu o homem se aproximar dele. Ele disse: é mesmo o Dr. Jesus, só que é como ele mesmo disse, que hoje não estaria aqui como advogado, e sim como juiz. Quando o réu viu o Dr. Jesus entrar na sala, o réu disse para o Dr. Jesus: que coisa boa que o Senhor chegou para resolver a minha causa. Não por causa do meu dinheiro, mas porque o Senhor é um homem bom.
Advogue a minha causa hoje, doutor Jesus. Os meus advogados não puderam comparecer hoje no meu julgamento. Faça isso por mim, doutor Jesus. Advogue a minha causa. O doutor Jesus olha para o réu e diz: lamento muito, meu amigo. Na minha última visita que eu lhe fiz, eu me ofereci para advogar a sua causa e você me disse que não precisava de mim para resolver a sua causa. Você já tinha os seus advogados, que eram muitos eficientes, não tinham nenhum perigo deles perderem a sua causa. Você lembra, amigo, que na última visita que eu lhe fiz, eu disse que no dia do seu julgamento, talvez eu não comparecesse como advogado e sim como juiz? E como juiz estou aqui hoje para julgar a tua causa. No meu tribunal, eu não aceito promotor nem advogados, porque o meu tribunal é um tribunal diferente de todos os tribunais dos juízes aqui da terra. O meu juízo é justo. No meu tribunal, o dinheiro não funciona, não tem valor. No meu tribunal, promotor e advogado não funcionam. No meu tribunal, só um juiz, e este juiz é justo. Eu moro em um país que se chama País Celestial, e neste país não funciona injustiça, tudo é justo. Cada um vai ser julgado com justiça e retidão. O réu pergunta para o doutor Jesus: quer dizer, doutor Jesus, que no seu tribunal não tem promotor nem advogados? O doutor Jesus disse para o réu: não, 1000 vezes não. Eu sou um juiz justo, estou hoje aqui neste tribunal para fazer justiça. Não há nenhuma injustiça neste tribunal. Cada um será julgado conforme o que praticou por meio do seu corpo, seja bom ou mal. O juiz disse para o réu: hoje é o juízo final, aonde todos os réus da terra vão comparecer perante este tribunal para prestarem conta de tudo o que fizeram aqui na terra, seja bom ou mal. O juiz diz para o réu: eu tenho um exército celestial às minhas ordens para fazerem o que eu vos mandar fazer. Todos aqueles réus que me contrataram na terra quando eu era advogado não perderá a sua causa, porque eu sou o único advogado que nunca perdi uma causa. Quem me contratou não será confundido e envergonhado no meu tribunal de justiça. Todos que me rejeitaram quando eu era advogado estão todos com as suas causas perdidas e sem solução. O meu exército está preparado para, quando ouvir as minhas ordens, botar todos que me rejeitaram na terra como advogado. Todos vão ser lançados no lago de fogo, que nunca se apaga. Ali vai haver choro e ranger de dentes. Nesta prisão ninguém pode ter liberdade de sair nunca. Serão presos eternamente, sem chance de receberem visitas. O réu, quando ouviu estas palavras do juiz, começou a chorar e a ranger os dentes. O juiz ordenou ao seu exército celestial que amarrassem os réus de pés e mãos e jogassem no fogo eterno, ou seja, em uma prisão eterna. O réu foi jogado na prisão eterna. Nunca mais ele pôde sair de lá. Esta é apenas uma simulação de como vai ser o juízo final que está perto de acontecer. E ninguém escapa do tribunal do justo juiz. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1 e 2, mostra o advogado Jesus. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, nos mostra o tribunal de Cristo Jesus, que ninguém escapa de passar pelo tribunal de Cristo para prestar em conta de tudo que tiver feito aqui na terra, por meio do seu corpo, seja bom ou mal. O juiz eterno nos mostra o juízo final, onde todas as nações que viveram aqui na terra vão estar na presença do justo juiz naquele dia. Ali é o dia do julgamento. Quem contratou o advogado Jesus aqui na terra vai ficar à direita do justo juiz naquele dia. Do juízo final, todos que fizeram como o réu da mensagem rejeitou o advogado Jesus, vão ficar à esquerda do justo juiz naquele dia do juízo final. Hoje o Senhor Jesus Cristo, como advogado, diz para todos que estão presos na cadeia do pecado: eu digo-vos que vocês não pequem, mas se alguém pecar, vocês têm um advogado nos céus, à direita de Deus, advogando por vocês que vivem na terra. Existe, hoje no século XXI, uma grande cadeia na terra que tem muita gente presa e não estão percebendo que estão presos. Ninguém nunca ouviu esta notícia que nós vamos dar em primeira mão. Nós vamos lhes dar
em primeira mão esta notícia. A grande cadeia que tem na Terra, que hoje no século XXI, prendendo muita gente na Terra, esta cadeia é as religiões da Terra, que tem o povo como presos dentro delas. Mas quem se sente preso em uma religião aqui na Terra, você tem um advogado para lhe tirar desta prisão. É o advogado Jesus Cristo. O advogado Jesus Cristo garante a vitória. Todos podem confiar nas palavras do Dr. Jesus. Foi cliente do Dr. Jesus aqui na Terra, no seu tribunal não vai ter choro nem ranger de dentes. Ouçam o que diz o advogado Jesus para aqueles que zombaram do Dr. Jesus aqui na Terra, como o réu da nossa mensagem, que disse que o Dr. Jesus era fraquinho por não cobrar dinheiro para advogar a sua causa aqui na Terra. O réu foi jogado no fogo eterno, que nunca se apaga, porque este fogo não há bombeiros que apague. Porque quem disse que este fogo não se apaga foi o advogado Jesus. Vejam Marcos 9, 43 a 48, Mateus 13, 41 e 43. Todos os clientes do advogado Jesus, no juízo final, serão vitoriosos. Os que rejeitaram o advogado Jesus serão lançados no fogo eterno, que nunca se apaga. O advogado Jesus bota um anúncio em todos os meios de comunicações e diz: o meu escritório está aberto 24 horas por dia para atender a todos os clientes que lhe procurarem. O seu escritório, o escritório do Dr. Jesus Cristo, está funcionando 24 horas em toda a face da terra. Agora, ninguém se engane para ir procurar o escritório do Dr. Jesus dentro de uma religião aqui na terra. O escritório do Dr. Jesus está funcionando 24 horas dentro da sua casa, no seu quarto que você dorme. Neste escritório se encontra o advogado das causas impossíveis ou das causas perdidas. É como está escrito no livro do advogado, o Senhor Jesus Cristo. Veja, 1 João 2, 1 e 2. Ele diz: filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Mas se algum de vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado no céu, ao lado do Pai, advogando por vocês. Ele é o advogado justo, ele foi a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro, e por todos que estão presos dentro de uma religião aqui na terra. Todos os homens da terra precisam deste advogado para resolver a sua causa aqui na terra. Este advogado, ele pega as causas impossíveis que os homens da terra não podem resolver. E tem mais, este advogado não cobra nenhum por cento do seu salário, como cobram os homens religiosos aqui da terra. Faz tudo de graça para honrar o seu nome como advogado aqui na terra. Tudo que este advogado chamado Jesus faz, ele faz por amor. Este advogado tem muito amor pelos seus clientes aqui na terra. Hoje, o Senhor Jesus Cristo é o nosso advogado que mora em um país celestial. Mas o dia da sua formatura como juiz já está marcado na agenda do seu Pai. No dia da sua formatura, ou da formatura deste justo juiz, vai ser uma festa muito grande. E nesta festa quem vai tocar é os anjos de Deus. E os instrumentos vai ser trombetas. Por quê? É assim que está escrito em Mateus 24, versículo 31. 1 Coríntios 15, 52. Deus diz hoje para todos os habitantes da terra: estejam preparados para este grande dia da formatura do meu filho como juiz. Este dia está próximo, mas ninguém da terra tem a ousadia de marcar este dia, porque eu não revelei para ninguém da terra, não revelei para o meu filho quando ele esteve aí na terra, não revelei para os anjos dos céus, um segredo que eu não revelei para o meu filho, não revelei para os anjos, também não revelo, não posso revelar para ninguém da terra. O que eu digo hoje para os habitantes da terra é: vigiai, vigiai, para que aquele dia não vos apanhe desapercebido na terra. Quando a trombeta tocar, então se anunciará a formatura do justo juiz. Então neste dia da sua formatura, ele se assentará no seu tribunal para julgar os vivos e os mortos. Os mortos naquele dia ficarão à sua esquerda, os vivos ficarão à sua direita. Aquela promessa que o Dr. Jesus fez quando era advogado,
ele cumprirá naquele dia do juízo final. Os que confiaram no advogado Jesus ficarão à sua direita no dia da sua formatura como juiz. Os que não confiaram no advogado Jesus zombaram dizendo que ele não tinha condições de resolver as suas causas, ficarão à esquerda do justo juiz naquele dia. Os que ficarem à esquerda do justo juiz naquele dia vão ouvir o juiz dizer para eles: vocês receberão o castigo eterno, porque deixaram de confiar no advogado Jesus para confiar nos homens religiosos da terra. Muitos confiaram nas suas riquezas, confiaram nas suas próprias forças. Muitos confiaram nos santos como advogado. Outros confiaram na mãe do advogado Jesus, dizendo que a mãe do doutor Jesus era também advogada e que ela também poderia advogar a sua causa. Nunca ninguém encontrou escrito no livro do advogado Jesus ele dizendo que sua mãe era advogada. Depois que o doutor Jesus foi para o céu, João ficou com a mãe do doutor Jesus e João não fala no evangelho nem nas suas 3 cartas que a mãe de Jesus era advogada. Veja, 1 João 2, versículo 1 e 2. Quem é o advogado fiel e verdadeiro que recebeu do Pai todo poder e autoridade nos céus e na terra? Somos funcionários do doutor Jesus Cristo. Estamos, através da nossa mensagem, dando o nosso conselho como funcionário do doutor Jesus Cristo. Se você não quiser ficar à esquerda do justo juiz naquele dia, contrate hoje o doutor Jesus para resolver as suas causas, enquanto é tempo. Não deixe para amanhã. O dia é hoje, ao ouvirem a mensagem de um porta-voz de Deus na terra. Faça o que estamos dizendo antes de tocar a última trombeta, que ninguém faça como o réu da nossa mensagem, que rejeitou o advogado do Dr. Jesus. O réu teve a oportunidade para contratar o Dr. Jesus e não quis. Na última hora foi procurar o Dr. Jesus para lhe contratar e foi tarde demais, porque no dia do julgamento do réu, o Dr. Jesus não era mais advogado, era juiz. O réu foi condenado pelo juiz. O amado ouvinte vai fazer como réu ou vai aproveitar a oportunidade hoje enquanto o doutor Jesus é advogado? Antes de tocar a última trombeta, quando a trombeta tocar, o advogado Jesus receberá o seu diploma de juiz e ele se assentará no tribunal para julgar com justiça e retidão e não fará acepção de pessoas. Porquanto o amado ouvinte está ouvindo uma mensagem de um porta-voz de Deus aqui na terra. Tudo que o amado ouvinte ouviu na nossa mensagem vai ser real. Não brinque com o advogado Jesus. Nós somos porta-voz do doutor Jesus. Estamos dando o recado de Deus para os amados ouvintes. O código do advogado doutor Jesus nas Escrituras Sagradas, que todos os povos da terra procurem ler com muita atenção. Deus confirma pela sua santa palavra o nosso ministério de Atalaia da última hora, de volta para a original. Abra o seu livro, o livro do código do doutor Jesus e do seu Pai Celestial, Isaías 44, 26, Ezequiel 33, 7, Amós 3 e 7, João 10, 11 a 16. Um só rebanho e um só pastor em toda a face da terra. Aqui na terra existe um livro que tem todos os códigos penais das leis do nosso país. Embora não sejam cumpridas, alguém pode desobedecer os códigos das leis do nosso país, porque o dinheiro acha uma brecha para que estas leis penais não sejam cumpridas. Agora existe um livro chamado Bíblia Sagrada, que tem todos os códigos da lei do advogado doutor Jesus Cristo. De Gênesis a Malaquias, as leis eram rigorosas, e quem não obedecesse às leis era réu de morte. Se 2 ou 3 testemunhas provassem a desobediência ou a transgressão aos códigos da lei, morria sem misericórdia. Veja Deuteronômio 17, versículo 2 a 7. Aqui era o código da lei penal de Deus. Na antiga aliança, de Gênesis a Malaquias, está o código da lei penal de Deus. De Mateus a Apocalipse está o código do doutor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus entregou o código da lei penal para o seu Filho Jesus Cristo. O doutor Jesus Cristo recebeu do Pai todo o poder e autoridade para mudar as leis penais da antiga aliança. Como todo advogado conhece todas as leis do seu país,
O doutor Jesus, como advogado celestial, ele conhece todos os códigos do seu país. Nunca se ouviu falar um só advogado ter poder de mudar as leis do seu país. No país celestial só tem um juiz e um advogado. O juiz entregou todo o poder e autoridade nas mãos do seu advogado. Este advogado, que é filho deste juiz, recebeu todo o poder e autoridade para mudar a lei penal que matava sem misericórdia. Quem transgredisse a lei penal, veja, confira no livro da lei penal, Levítico 20, versículo 1 a 27. Você já imaginou, amado ouvinte, se o doutor Jesus Cristo não tivesse mudado esta lei penal, como estariam os habitantes da terra no século 21? Você já imaginou, amado ouvinte, se aquela lei penal de Levítico 21 a 27, em um mundo em que nós vivemos hoje, no século 21, os homens e as mulheres vivendo um sodomismo na terra, o que estes homens e estas mulheres fazem, o mundo todo é testemunho, não é só duas ou três pessoas que são testemunhas. Se nós tivéssemos na lei penal da antiga aliança, já pensou quantos morriam de homens e mulheres no nosso país brasileiro? Por quê? O que tem de homens e mulheres praticando estas abominações no nosso país brasileiro, é incontável. Na antiga lei penal da velha aliança, estes homens e estas mulheres que transgrediam a lei penal não tinham nenhuma chance de viver, morriam sem misericórdia. Veja Hebreus capítulo 10, versículo 28. Agora, na nova aliança feita pelo advogado, o doutor Jesus Cristo, estes homens e estas mulheres têm uma chance. Têm uma chance de viver na terra, mesmo praticando estas transgressões contra a lei penal de Levítico 20. Na nova aliança feita pelo advogado Jesus Cristo, todos os povos da terra têm chance de viver, mesmo desobedecendo a lei penal do seu país. No código da lei do doutor Jesus Cristo, está escrito que se estes homens e estas mulheres que vivem nas práticas sodomitas, se não se converterem das suas práticas infames e abomináveis, não vão poder entrar no país celestial, aonde mora o doutor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o advogado destes homens e destas mulheres sodomitas. Se estes homens e estas mulheres deixarem essas práticas pecaminosas antes da sua morte física, eles terão chance de entrar no país celestial. Mas se morrerem nas práticas sodomitas, conforme o que está escrito no código da lei do advogado doutor Jesus Cristo, vão ficar do lado de fora do país celestial, pedindo para o doutor Jesus Cristo abrir a porta para eles entrarem. Mas o doutor Jesus Cristo vai dizer para os tais: não vos conheço, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidade. Vão para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e os seus seguidores, que viveram na terra só transgredindo a minha lei na terra. Confira no livro da lei do advogado Jesus Cristo. Veja Mateus 7, 22 e 23. Mateus 13, 41 e 43. Mateus 25, 41 e 46. Lucas 13, 22 a 28. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Gálatas 5, 16 a 21. Apocalipse 21, 8 e 27. Apocalipse 22, 15. Que diz assim: ficarão de fora da cidade santa e não poderão entrar. Veja Apocalipse 22, 16. Quem assina tudo o que o seu porta-voz está dizendo é o advogado doutor Jesus Cristo. Eu, doutor Jesus Cristo, o advogado celestial, estou enviando o meu porta-voz para testificar estas coisas em favor das igrejas da terra, antes de tocar a última trombeta. O Espírito Santo do doutor Jesus Cristo, o nosso advogado, nos revela que a Bíblia Sagrada é o livro do código da graça de Deus na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo, o maior advogado dos céus e na terra. Muitos religiosos aqui da terra não sabem que o doutor Jesus Cristo tem dois ministérios ao lado do Pai Celestial, que é o ministério de advogado e o ministério de pastor. Veja no livro do código feito pelo advogado doutor Jesus Cristo. Veja João 10, 11 a 16. 1 João 2, 1 e 2. Como porta-voz do advogado doutor Jesus Cristo, nós andamos passo a passo com o que está escrito no livro do código da lei do doutor Jesus Cristo, o nosso advogado. Podemos dizer sem medo de estar falando coisas erradas.
O Senhor Jesus Cristo, além de ser o nosso advogado, é também o nosso pastor. Será que as lideranças religiosas da face da terra estão obedecendo o código da graça do bom pastor nas suas igrejas aqui na terra? Veja Lucas 6,46, João 10, 11 a 16. O advogado Jesus Cristo disse: porque vocês da terra me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? No código das leis penais dos homens da terra, alguém pode até descumprir as leis e não sofrer nenhum dano aqui na terra, porque o dinheiro dá cobertura aos transgressores aqui na terra. Mas quem desobedecer aos códigos da graça que foi escrito com as santas palavras do advogado Dr. Jesus Cristo, o dinheiro não pode acobertar nada do que está escrito no código da graça que foi escrito no código do advogado, o Dr. Jesus Cristo. O dinheiro não tem nenhum valor real na graça do Dr. Jesus Cristo. Quantos e quantos religiosos tem na face da terra transgredindo as regras da graça que foi estabelecida pelo Dr. Jesus Cristo? Qual é um líder religioso de uma igreja denominacional aqui da face da terra que tem capacidade de explicar para os seus fiéis aquelas palavras do advogado Dr. Jesus Cristo que está escrito no Código da Graça de Deus, que foi aprovado pelo advogado Dr. Jesus Cristo? Veja João capítulo 10, versículo 1 a 16. Este advogado, além de advogado, é também um pastor, um bom pastor, e teve coragem de dar a sua vida pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem obedecer a este código da graça estabelecido pelo Dr. Jesus Cristo, que é o autor do código da graça de Deus aqui na terra, nunca será confundido nem envergonhado, nem na terra, nem no tribunal do justo juiz naquele dia que se aproxima e está tão perto. Todos os humanos da terra têm que reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é o único pastor e advogado nos céus e na terra. O Senhor Jesus Cristo é o único advogado que tem condições de dizer: eu posso resolver as tuas causas, por mais difícil que seja. Eu sou o teu pastor que cuido de vocês na terra. Não há outro advogado na terra que tenha condições de resolver a causa de uma alma aqui na terra. Somente o advogado Jesus Cristo tem condições de salvar as almas dos humanos da terra. O advogado Jesus Cristo diz para você que está ouvindo a nossa mensagem: não há outro advogado e outro pastor além de mim. Eu sou o pastor verdadeiro e o advogado das causas impossíveis. Ouçam o que o advogado Jesus Cristo diz para os ouvintes da nossa mensagem. Eu, Jesus, enviei o meu atalaia como meu porta-voz para testificar estas coisas em favor das igrejas dos últimos tempos, antes de tocar a última trombeta, para a formatura do justo juiz. Ele vem, aguardem. O juiz vem sem misericórdia para julgar todos que não quiseram obedecer os códigos da graça que o advogado deixou escrito no seu livro. O advogado Jesus, na sua constituição original, ele diz: haverá um só rebanho e um só pastor. O meu reino é universal em todo o globo terrestre. Deus só constituiu um único pastor para pastorear a sua igreja aqui na terra. Palavra de rei não pode ser revogada. Se o rei Jesus Cristo disse na sua constituição que só haveria um rebanho e um pastor, então todas as palavras não podem ser revogadas. Todas as palavras que Jesus Cristo disse não podem ser revogadas. É realmente como está escrito no livro da Constituição do advogado da graça de Deus. Veja em João 10, 11 a 16, João 11, 52. O Senhor Jesus Cristo veio para congregar em um corpo todos os filhos de Deus que andavam dispersos como ovelhas sem pastor. Como atalaia de Deus, o que nós podemos ver da torre de vigia, que tamanha desobediência dos líderes religiosos da face da terra. Não querem obedecer ao código da graça de Deus nas suas religiões na terra. Veja que não tem quem calcule o tamanho da desobediência dos líderes religiosos da terra, com milhares e milhares de rebanhos e milhares de pastores na terra. Como ficam as palavras do Dr. Jesus Cristo, quando ele diz que haveria um só rebanho e um só pastor? Tem muita gente religiosa na prisão, só esperando o dia do seu julgamento, para ouvir aquelas palavras que o advogado Jesus Cristo deixou escrito em Mateus 7, 22, 23, Mateus 25, 41. Naquele dia,
Não vai adiantar os religiosos se lamentarem na presença do juiz. Por quê? Naquele dia não tem misericórdia. Esperando que a história do réu e o advogado tenham abrido a mente de muitos religiosos da terra para entenderem que todos nós estamos sentados no banco dos réus, esperando o dia do nosso julgamento, para sermos justificados ou condenados. Esperando que os nossos ouvintes não vão fazer como o réu da nossa mensagem, que rejeitou o advogado Jesus Cristo para depositar a sua confiança nos homens da terra. Deixou de confiar em um pastor verdadeiro para confiar nos mercenários, que não sabe cuidar das ovelhas do bom pastor. Foi esta a causa do réu da nossa mensagem ser condenado, porque deixou de confiar no Senhor Jesus Cristo como seu único advogado e único pastor da sua alma. Todo o poder e autoridade foi entregue por Deus Pai nas mãos do advogado Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi o único pastor constituído por Deus para apacentar o seu rebanho na terra. Se existiam outros pastores na terra, não foram constituídos por Deus, foi constituído pelos homens da terra. Por quê? Por que propagar tanto o nome de Jesus Cristo aqui na terra e negar que Jesus Cristo é o único pastor da igreja de Deus aqui na terra? Porque muitos religiosos da terra propagam tanto o nome de Jesus Cristo aqui na terra e consideram as pessoas que querem obedecer os códigos da graça de Deus ou do advogado Jesus Cristo, chamando de sectários, hereges e inimigos. Os que andam em desobediência aos códigos da graça do advogado Jesus Cristo aqui na terra, neles se cumprem aquelas santas palavras ditas pelo advogado Jesus Cristo em Mateus 23:13. Nem vão poder entrar no reino de Deus e ainda fecham a porta para os outros não entrarem. Para quem não sabe, vai ficar sabendo agora. A chave dos céus é as santas palavras do advogado Jesus Cristo. Desobedecendo às santas palavras do advogado Jesus Cristo, não entra no reino de Deus. Vai ficar do lado de fora, batendo na porta, pedindo para alguém abrir. E não vai ter alguém que abra, porque a porta está fechada para nunca mais abrir. A porta da misericórdia ainda está aberta hoje para você, amado ouvinte. Não deixe passar esta oportunidade. Não faça como o réu da nossa mensagem, que deixou para aceitar o advogado Jesus Cristo na última hora do seu julgamento. O réu pensou que na última hora o advogado Jesus podia resolver a sua causa. Foi lamentável para o réu quando procurou o advogado Jesus e ele não era mais advogado, já tinha recebido o seu diploma de juiz. Quem já imaginou no seu coração que o que aconteceu com aquele réu vai acontecer com milhares e milhares de religiosos da terra? Vão deixar para procurar o advogado Jesus Cristo na última hora e não vão encontrar mais o advogado Jesus Cristo. Vão se encontrar com um juiz, como foi o caso do réu da nossa mensagem. Desobedecendo ao código da graça de Deus que foi estabelecido pelo advogado Jesus Cristo, ninguém entra no reino de Deus. O advogado Jesus Cristo disse em João 14:6 e João 10, versículo 9, que ele é o caminho do céu, que ele é a porta do céu. Como alguém nesta terra pode andar por este caminho e entrar por esta porta, desobedecendo aos códigos da graça de Deus que foi constituído pelo advogado Jesus Cristo? Todas as religiões da terra estão presas na cadeia do engano, desobedecendo aos códigos do livro da Constituição que foi constituída pelo advogado Jesus Cristo. Toda a raça humana da terra está precisando de contratar o advogado Jesus Cristo, que não deixe para contratar ser tarde demais. Hoje é um dia aceitável do Senhor. Hoje, se ouvir a sua voz, ou a voz de Deus pela boca de um dos seus atalaias da última hora, não endureça os seus corações. Para cada época, Deus tem um atalaia para levantar na terra. No século 21, Deus está levantando o seu atalaia na última hora, como seu porta-voz para avisar para os religiosos da terra o grande perigo que eles estão correndo na terra, por não obedecerem às santas palavras do Senhor Jesus Cristo nas suas religiões aqui na terra. Estão pecando contra a palavra de Deus e não querem procurarem o advogado Jesus Cristo para perdoar os seus pecados. Como está escrito no código da graça
nosso Senhor Jesus Cristo. Veja 1 João 2, versículo 1 e 2. Está aqui a solução para o povo religioso da terra, que estão pensando em deixar para procurar o advogado Jesus só na última hora, como foi o caso do réu da nossa mensagem. Como atalaia de Deus, não estamos inventando coisa alguma. Estamos repassando para os nossos ouvintes o que Deus tem nos falado pela sua santa palavra, que está escrito no código da graça de Deus. Quem abrir o seu coração para ouvir a voz do bom pastor, receberá o dom de crer em tudo que está escrito na nova Constituição feita pelo Dr. Jesus Cristo, quando ele esteve aqui nesta baixa terra. De qual lado o amado ouvinte quer ficar no dia do seu julgamento? À direita ou à esquerda do justo juiz naquele dia? O réu ficou à esquerda porque zombou do Senhor Jesus Cristo, quando ele ainda era advogado aqui na terra. Disse que Jesus Cristo não tinha condição de resolver a sua causa, porque era muito difícil. E quando o Senhor Jesus Cristo disse que resolveria a sua causa e não cobrava nem um centavo, aí foi que o réu zombou do doutor Jesus e disse, mesmo assim que já tinha muitos advogados, muito melhor do que o doutor Jesus Cristo. Amado ouvinte da Santa Palavra de Deus, não faça como o réu da nossa mensagem. Confie no advogado que tem condições de resolver as suas causas. Hoje não existem causas impossíveis para o Dr. Jesus Cristo. Venha para a torre de vigia que você vai ver o que está acontecendo nas religiões da terra, com tantas transgressões aos santos mandamentos dados por nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve aqui nesta baixa terra. As Escrituras Sagradas hoje, no século XXI, é um livro mais desacreditado pelos religiosos da terra. Hoje, no século XXI, é uma apostasia desenfreada nas religiões da terra. Hoje, no século XXI, há 50 anos passados, o povo religioso acreditava nas Escrituras Sagradas como inspiração divina. Depois que a apostasia entrou nas religiões da terra, as Escrituras Sagradas estão sendo desprezadas pelos religiosos da terra. Ou se volta aos originais da Santa Palavra de Deus nas religiões da terra, ou naquele dia a vergonha vai ser grande na presença do bom pastor. A igreja do Senhor Jesus Cristo começou nas casas e ela vai terminar nas casas. Por quê? Porque dentro de poucos anos a igreja do Senhor Jesus Cristo vai ter que se separar das religiões da terra. Por quê? É como está escrito na palavra original, 2 Coríntios 6, 14 a 18. Sai dela, povo meu, para não seres participante dos seus pecados. Então o pecado está se evoluindo dia após dia dentro das religiões da terra. Tem muita gente que ainda são sinceras para com a santa palavra de Deus dentro das religiões da terra. Estas pessoas estão presas e precisam ser libertadas. E só quem pode libertar estas almas que estão presas nas religiões da terra é o advogado, o doutor Jesus Cristo. Não há outro advogado na terra que possa libertar estas pobres almas que estão presas nas apostasias das religiões da terra. É lamentável de se dizer, mas não podemos nos omitir de falar esta verdade para os nossos ouvintes. A maioria das religiões da terra estão como a igreja de Laodiceia. Botaram o Senhor Jesus Cristo do lado de fora, para o lado de fora da igreja, e Jesus dizendo para os religiosos que estão dentro da igreja, eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem a porta da igreja, eu entro e vou cear com vocês e vocês comigo. Para muitos religiosos, o dia da ceia é um dia muito importante, mas muitos religiosos não sabem que é exatamente no dia da ceia que muitos líderes religiosos botam o Senhor Jesus Cristo para fora da igreja. Como é que o advogado Jesus Cristo pode resolver uma causa de uma igreja que no dia de ceia bota o advogado mais importante da face da terra e do céu para fora da igreja? E o advogado fica do lado de fora, pedindo para eles abrirem a porta. Para eles abrirem a porta da igreja para ele entrar. E o povo dentro da igreja de porta fechada. Veja Apocalipse 3, 14 a 22. O doutor advogado Jesus Cristo diz, se alguém ouvir a minha voz, com certeza dentro da igreja de Laodiceia, não tem ninguém ouvindo a voz do bom pastor. Por quê? Se tivessem ouvindo a voz do bom pastor, ou a voz do doutor Jesus Cristo, abririam a porta para o Senhor Jesus Cristo entrar, para cear com eles. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito Santo diz às igrejas da face da terra. Amado ouvinte,
Você está acabando de ouvir mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora de Volta à Palavra Original. Nós andamos passo a passo com as Escrituras Sagradas, que é o código da graça de Deus na terra. Não acrescentamos nem diminuímos nem um tio, nem um cedilha. Somos porta-voz de Deus na terra. Estamos limpos do sangue de quem ouviu a nossa mensagem e não deu crédito. Este é o conselho de Deus para os habitantes de toda a face da terra. O que vocês ouçam ou deixem de ouvir, o recado de Deus está sendo dado através das nossas mensagens escritas e gravadas em CDs. O Espírito Santo nos avisa que poucos religiosos da terra vão dar crédito à nossa mensagem de aconselhamento. Mas, o que os religiosos da terra acreditem ou não nas nossas mensagens, nós estamos fazendo aquilo que o nosso advogado nos manda fazer. Por quê? Porque somos operários do Dr. Jesus Cristo aqui na terra. Mesmo que os homens queiram dar sinal vermelho para as nossas mensagens, não pararemos no sinal vermelho dos homens da terra. Por quê? O nosso advogado está dando sinal verde para as nossas mensagens e mandando seguir em frente. Em nada temos a nossa vida como preciosa para nós, contanto que complete a nossa carreira e o ministério que recebemos do Senhor Jesus Cristo, o nosso advogado, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus na terra. Não escondemos nada do que Deus nos revela pela sua santa palavra. Esta já é a mensagem de número 175, que Deus, pela sua infinita misericórdia, nos revela na torre de vigia. Ficamos na torre de vigia para ouvir a voz de Deus. E o que Deus nos falar, nós falaremos para os religiosos da terra. Ninguém está obrigado a dar crédito à nossa mensagem de aconselhamento. Um dia quem zombou das nossas mensagens vai ver que as nossas mensagens não eram escritas pela a força da carne, mas sim escritas pela força do Espírito Santo de Deus e do nosso advogado, o Dr. Jesus Cristo. Não tiramos a honra do nosso pastor divino para dar aos homens daqui da terra. Por quê? É como está escrito no código da graça de Deus, Romanos 3 e 4. Antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não sabemos aonde a humanidade da terra querem chegarem, duvidando dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo nas suas religiões, que eles mesmos são os pastores. Uma das coisas que desabona a santa palavra do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, dentro das religiões, é a oração que eles fazem nas igrejas. O Senhor Jesus Cristo deu o exemplo da oração, que é de joelho no pó da terra. Mas os religiosos só oram em pé nas suas igrejas, que eles mesmos são os pastores. Tudo que o Senhor Jesus Cristo fez aqui na terra, fez para nos dar o exemplo. O Senhor Jesus Cristo não precisava de orar de joelho, mas Ele orou de joelho para nos dar o exemplo de como nós devemos orar, somente de joelho aqui na terra. Quem orava em pé eram os fariseus. Jesus chamou os fariseus de hipócritas, porque oravam em pé para serem vistos pelos homens aqui da terra. Veja Mateus 6 e 5. Palavras do advogado Dr. Jesus Cristo. É lamentável um religioso dizer que ora em pé na sua igreja e não é hipócrita. Se orar em pé não é hipocrisia, então as palavras do Senhor Jesus Cristo não têm validade permanente. Perdeu a validade na terra. O apóstolo Paulo, antes da sua conversão ao Senhor Jesus Cristo, ele só orava em pé, porque ele era fariseu. E os fariseus não oravam de joelhos, só oravam em pé nas suas igrejas. Veja, Paulo orando depois da sua conversão ao advogado de Jesus Cristo. Atos 20, versículo 36, Atos 21, 5, Romanos 14, 11. Porque está escrito em Isaías 45, 23. Veja também Filipenses 2, 10 e 11, Efésios 3, 14 e 15. Agora nós podemos descobrir o porquê a maioria das religiões da terra só oram em pé nas suas igrejas. Paulo disse que na presença de Jesus Cristo todo joelho deve se dobrar. Podemos descobrir que a maioria das religiões que oram em pé é porque botaram o Senhor Jesus Cristo para fora da igreja. E se o Senhor Jesus Cristo não está presente, então não há necessidade de se dobrar os joelhos para orar na terra. Paulo disse que na presença do Senhor Jesus Cristo todo joelho tem que se dobrar. Até nos céus se dobram na presença do Senhor Jesus Cristo. Até parece que os religiosos da terra
que oram em pé são melhores do que os anjos do céu. O Senhor Jesus Cristo nos ensina na sua santa palavra que, quando nós for orar, que procuremos um ato secreto, para ninguém ver que estamos orando. Veja Mateus 6, versículo 6. Outra coisa que Jesus Cristo nos ensina é não repetir palavras, isso é, que a maioria dos oradores fazem orações prolongadas, pensando que por muito falar é que Deus vai lhe ouvir. Eu pessoalmente já descobri que a oração melhor de se chegar no trono da graça de Deus é a oração que não se precisa nem abrir a boca, nem bater com os lábios. É a oração só de pensamento, que o inimigo das nossas almas não ouve. Por quê? Porque o nosso pensamento, só quem pode penetrar é Deus. Por isso que Jesus Cristo disse: quando fores orar, entra no teu quarto e fecha a porta e ora a Deus em segredo, que em segredo Ele te recompensará. O povo religioso da terra ainda não descobriram quem é o inimigo das nossas almas, o quanto ele é astuto para enganar os religiosos da terra. A maioria dos religiosos da terra estão como aqueles discípulos que caminhavam na estrada de Emaús, coração duro para não compreenderem as santas palavras do nosso divino pastor e mestre, o Senhor Jesus Cristo. Os discípulos andavam com Jesus Cristo, lado a lado, conversando com Jesus, e não reconheciam que era Jesus. Mas alguma coisa muito forte tocava nos seus corações. Por quê? Depois que Jesus abriu os seus entendimentos para compreenderem as Escrituras Sagradas, eles diziam um para o outro. Quando Jesus falava com eles no caminho, os seus corações ardiam. Acreditamos que os religiosos do século XXI são muito mais incrédulos do que aqueles discípulos de Emaús. Eles não sentem os seus corações arderem ao ouvirem uma mensagem de um atalaia de Deus falando a verdade que está nas Escrituras Sagradas. Provera Deus que muitos religiosos, ao ouvir a voz de Deus pela boca do seu atalaia, nunca mais fizessem uma oração em pé na sua igreja. Abra a porta do seu coração e deixe a palavra de Deus penetrar no íntimo da sua alma e obedeça às Escrituras Sagradas nos seus originais. Se está escrito que todo joelho deve se dobrar na presença do Senhor Jesus Cristo em oração, então nunca mais faça nenhuma oração em pé na sua igreja ou em lugar nenhum que você for orar. Lembre-se que Jesus disse que orar em pé é hipocrisia e farisaísmo. Como atalaia de Deus, nós não podíamos deixar de falar estas verdades para os nossos ouvintes. Nas nossas mensagens nós repetimos muitas vezes as mesmas palavras e é segurança para quem ouve. Desperta, desperta, ó igrejas dos religiosos da terra. O Senhor Jesus Cristo está voltando para levar da terra um povo seu, zeloso de boas obras. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Para muitos religiosos da terra, as nossas mensagens é uma loucura. Mas eu digo como disse o apóstolo Paulo na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 13. Se enlouquecemos é para Deus, se conservarmos o juízo é para vocês. Provera Deus que quem ouvisse a nossa mensagem ficasse louco como o pregador desta mensagem. Nós reconhecemos que pregar a verdade como está nas Escrituras Sagradas hoje no século XXI é realmente uma loucura. Porque disseram que Jesus Cristo estava louco e tinha perdido o juízo, conforme está escrito em Marcos 3, 21 e 22. Disseram que Paulo era uma peste promotor de confusão, que também era um louco, porque tinha saído da religião dos fariseus para seguir o Senhor Jesus Cristo. Provera Deus que todo o povo religioso da terra ficasse louco como era o Senhor Jesus Cristo e imitassem o apóstolo Paulo na sua loucura. Um atalaia de Deus aprende com o Senhor Jesus Cristo e procura imitar os que pela fé seguiram a verdade aqui na terra. Somos atalaia da última hora. De volta à palavra original. Este é o conselho, esta é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. Ora vem, Senhor Jesus. Amém.